Glória a Jesus. Deus está provendo em nome de Jesus. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos e apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo ali em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante a ti. Feche os seus olhos nesse instante em nome de Jesus. Pai, o Senhor tem colocado em meu coração esta palavra, Deus. Sei que o Senhor tenha nos ministrar a falar ao meu coração e a falar com vidas aqui nessa noite, Pai. Que não sejam os meus lábios a proferirem meramente palavras, Senhor, que saiam dos meus pensamentos, mas que seja o Senhor me usando, Pai, e transmitindo aquilo que o Senhor deseja, Pai, tratar com o seu povo. Aqui está a sua igreja amada, Senhor. Aqui estão vidas preciosas, as quais o Senhor verteu no madeiro, Pai, o seu tão precioso sangue por nos amar. Então toca nesta hora, Pai, toca nesse instante, que essa palavra, Senhor, seja como uma flecha retirada de uma aljava ao alcançar o seu alvo, Deus. Ei, Espírito Santo, convença-nos, Pai, acerca da Tua palavra, das Tuas Escrituras, porque um homem a falar tão somente não tem poder nenhum, Senhor, em exercer a oratória, não, mas o Senhor é quem o convence de seus maus caminhos e leva ao arrependimento. Então, sê entre nós, Pai, assim como o Senhor já se manifestou entre os louvores, entre as palavras já aqui ministradas, uma vez mais, fale conosco, Pai. Amém e amém, Jesus. Aleluias. Queridos, a palavra de Deus vai nos dizer acerca de uma parábola. Parábola eram narrativas das quais Jesus usava durante o seu ministério para transmitir uma mensagem, pois naqueles dias nem tudo Jesus poderia falar de uma forma literal, pois havia muitos perseguidores. Mas talvez você me diga: Tiago, mas Jesus não era Deus, então por que ele poderia ter algum receio de falar qualquer coisa? Ele tinha todo o poder em suas mãos, poderia dar uma ordem, anjos virem ao seu encontro, e por que ele diminuiria o seu poder? Cristo veio segundo um propósito, queridos, veio para remir a humanidade de seus pecados, e diante deste propósito, ele se esvaiu da sua graça, permaneceu ainda sendo Deus, mas não usou de sua autoridade, da sua graça, não usou da sua majestade como um Deus, mas ele se fez homem para pagar o preço pelo meu e o seu pecado. E naqueles tempos, havia muitos que perseguiam a Cristo, muitos que desejavam ver uma falha, um erro, uma contradição, que pudessem aplicar uma punição. E o engano desses que buscavam se levantar contra Cristo era pensar que eles tinham o poder para dar fim à história dele. Mas não sabiam eles que, ainda que em sua ignorância, era um caminho ao qual Deus usaria para cumprir o seu propósito na terra. Não foram as acusações de judeus, não foram as ordens de Pôncio Pilatos, não foram ali aqueles homens que fizeram uma assembleia para buscar a crucificação, a soltura de Barrabás e a crucificação de Cristo, que o apregoaram em uma madeira, Não. Foi o propósito advindo da presença de Deus
que desde o princípio dos tempos já dizia que haveria aquele que padeceria, um cordeiro imaculado, que remiria a humanidade de todos os seus pecados. E não são alguns, são todos. Mas essa graça ainda assim, queridos, Jesus vem em seu ministério e quer manifestá-la, levando a tantas quantas vidas crescem em seu nome. E naqueles dias, Cristo era tão poderoso e Ele poderia habitar em todos os lugares, poderia conquistar, poderia estar nos melhores palácios, estar nos ambientes mais suntuosos possíveis daqueles dias, estar nas grandes capitais, buscar pessoas influentes. Mas esse não foi o ministério que Cristo se propôs e Ele largou como um legado para nós. Não. Cristo nos deu muitos ensinamentos, querido. Nem sempre estar em uma igreja suntuosa, em um lugar que tenham milhares de pessoas, significa que você está dentro da vontade e da presença do Senhor. A vontade de Deus se manifesta naquele que tem puro coração e busca a sua presença com sinceridade. Se Cristo é o único caminho que você vê de salvação à sua alma, ali Cristo vai agir e prover em sua história. Mas há muitos que se esqueceram da essência e buscam os privilégios que a caminhada podem prover. E naqueles dias não eram diferentes, queridos. Haviam classes como a dos fariseus, saduceus, homens que tinham importância no meio da congregação, no meio dos israelitas, dos judeus, e usavam de sua autoridade e de uma aparente vida no altar para querer julgar aos demais. E a presença de Cristo para eles era algo inaceitável, porque Jesus estava com escribas, Jesus estava com os coletores de impostos, Jesus estava ali com pessoas que, por muitos, eram desprezados, mas Jesus veio para salvar todo aquele que nele crê, queridos. E isso era inadmissível para aqueles homens daqueles dias. Pensavam eles que um dia viria um rei, e esse rei governaria com mão forte, seria um novo Davi para levantar um novo exército, dominar, tirar o domínio das nações que se colocaram sobre a nação de Israel. Mas Jesus veio com uma outra finalidade, queridos. Veio para preparar o reino celestial, um reino que as ruas são de ouro. Ei, queridos, são jaspes ali as ruas, são pedras preciosas. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, mas os homens buscavam aquilo que era terreno e julgavam a Cristo. E Jesus, em ensinar aquela multidão e trazer uma lição para aqueles homens como os fariseus, vem a falar através de parábolas. E Jesus manifesta através de 3 parábolas em um único capítulo. Jesus fala da ovelha perdida, que qual seria o pastor que perdendo uma ovelha não iria atrás dela e traria de volta ao seu rebanho? Pois há uma importância em uma ovelha, e o pastor não a abandona. E a dracma perdida, a dracma era uma moeda que simbolizava o pagamento de um dia, uma jornada de trabalho. Imagina você trabalhar o dia todo e chegar no final deste dia, você perder esse pagamento. É difícil, né? E Jesus falava através dessa parábola que uma mulher perdia esta dracma e não a desprezava, mas acendia uma lamparina e buscava em torno da sua casa. A casa naqueles dias não eram casas abertas como é esse ambiente. Era um lugar fechado, desprovido de luz, e quando a tarde vinha, já não se enxergava praticamente nada, mas a palavra vai dizer que esta mulher acende uma lamparina e busca essa dracma. Era difícil, mas ela não desistiu. E ainda assim Cristo persiste no entendimento de que uma alma é preciosa. Jesus fala sobre o filho pródigo. O filho pródigo narra a história de um pai que era um fazendeiro, um homem de posses, e possuía 2 filhos, um mais velho e um mais novo, obviamente. E esse filho mais novo chega em um determinado momento da sua vida, vira para o seu pai e pede: pai, eu quero a minha herança, eu quero aquilo que é meu, a minha parte dos bens,
pois quero fazer as minhas próprias escolhas, quero seguir a minha vida e fazer os meus caminhos. E isso, queridos, naqueles dias simbolizava bem mais do que tão somente uma distribuição de posses monetária. Até mesmo nos dias de hoje seria uma ofensa um pai que tem o seu filho e esse filho chegar para o seu pai: pai, eu não quero mais estar sob a sua tutela, o que o Senhor sabe hoje não serve mais para mim, eu quero seguir os meus caminhos e quero tomar as minhas decisões, me dá aquilo que me pertence, pois eu estou saindo de casa. Aquele filho estava dizendo para o seu pai: pai, eu desejaria que o Senhor estivesse morto, pois eu quero a minha herança, que eu só teria direito após a sua morte. Então eu quero o seu fim, para que eu possa desfrutar segundo eu quero, segundo o meu desejo, segundo a minha vontade. E algo muito interessante acontece nessa narrativa, queridos, pois mediante um pedido de um filho como esse, era tido como uma ofensa e um ritual judaico, ao ponto de que aquele jovem poderia ser apedrejado com uma pena de morte por tal pedido, pois ele estava dizendo assim: pai, que o Senhor morra e que eu herde o que é meu de direito. O seu pai em vida, ele pediu o fim da existência de seu pai. Como isso deve ter sido doloroso, queridos, para aquele pai. Mas ainda assim, algo tão especial é transmitido nessa mensagem, pois aquele pai não usou dessa prerrogativa, não usou desse poder, mas concedeu o pedido de seu filho, permitiu que ele herdasse, ainda que seu pai estivesse em vida, aquilo que lhe pertencia. E o texto vai dizer que o filho pródigo tomou as suas posses e saiu para uma distante cidade, foi para um outro lugar. E algo interessante é que pródigo, queridos, significa que dissipa seus bens, que gasta mais que o necessário. É um gastador, esbanjador, perdulário. É alguém que não se preocupa com aquilo que tem, simplesmente o gasta sem se preocupar com o amanhã. Ele perde a sua herança e sai, queridos. A divisão da herança é feita e ele sai da presença do pai. Que dor sentiu este pai, que dor teve este pai, mas ainda assim o fez. E essa narrativa ainda vai nos dizer que esse jovem se mudou para uma cidade, muito provavelmente uma capital daqueles dias, e começou a usufruir todo o dinheiro que tinha. Imagino eu que seu pai, sendo fazendeiro, as posses que ele herdou era algo bem significativo. E ele foi para um lugar onde ele pôde esbanjar. E quando nós temos dinheiro, enquanto nós estamos bem, queridos, não falta amigos, né? Sempre tem alguém desejando estar com você, sempre tem alguém querendo te visitar, sempre tem alguém te convidando para estar em algum ambiente. E não foi diferente na vida desse jovem. Acredito eu que quando ele chegava em um ambiente, ele bancava aquela festa, bancava aquelas mulheres, bancava aquele ambiente. E muitas pessoas o rodeavam, buscando aquilo que ele tinha. Mas algo nós vamos aprender com essa história. Aquilo que temos e não aplicamos segundo a vontade, o direcionamento de Deus, um dia se acaba, queridos. Por mais que pareça muito aos nossos olhos, mas se estamos distantes do propósito do Senhor, essa provisão é finita, queridos. Ela tem o seu limite. O único que tem todo o poder em suas mãos e pode prover até mesmo mediante ao pouco e manifestar a sua graça e transformar em muito é Cristo. Meu Deus. E nesse simbolismo tipifica que o filho se afastou da presença, buscou a distância do pai e perdeu ali toda a sua riqueza, todas as suas posses em festas, em farras, em noitadas. E quando tudo acabou, queridos, ele não somente se viu em um caminho a seguir, ele buscou então por alimento, e não tinha, queria mais recursos e não possuía. A única opção que lhe restava era cuidar de porcos. Buscou um ambiente que para um judeu era um lugar inadequado. Os porcos eram tidos como animais impuros naqueles dias. E um judeu dar alimento a um animal impuro
seria algo ainda mais vexatório, seria aplicar a ele um sinal de desonra, um sinal onde ele seria humilhado. E pense, esse jovem era rico, tinha servos, tinha posses, tinha o seu pai que dava aquilo que ele quisesse, e desperdiçou tudo. E quando se deu por perceber, estava cuidando de uma vara de porcos, alimentando aqueles animais, estava em um ambiente inadequado. Aquilo que era o seu futuro era algo muito melhor, mas as suas escolhas o levaram para um caminho deprimente, um caminho que definhou a sua história, um caminho que muitos recusariam ter. Ele tinha tudo, mas escolheu por fazer as suas escolhas e perdeu tudo quanto tinha. E quando se deu por perceber, estava alimentando aqueles animais, a um ponto em que a fome, a degradação que ele sofreu, desejava alimentar-se daquilo que aqueles animais comiam, desejava comer o alimento que os porcos tinham. Queridos, o mundo vai fazer isso conosco, o mundo vai nos proporcionar isso, vai nos chamar, nos colocar atrativos, vai nos colocar em um ambiente onde parece ser muito bom, mas quando nós nos envolvermos com o pecado, quando nos envolvermos com aquilo que vem para destruir a nossa vida, Satanás vai descortinar aquilo que verdadeiramente ele tem a nos apresentar, e vai te mostrar as alfarrobas, vai te mostrar os alimentos desses porcos que ele reservou para a sua história. O que Cristo reservou para nós, querido, é infinitamente melhor e além daquilo que pensamos e pedimos, mas não vamos desperdiçar, não vamos lançar absolutamente fora aquilo que Deus guardou a nossa história. Há um ponto em que aquele jovem se percebeu, tão somente chegou a si o entendimento que o seu estado era caótico, o seu momento era deprimente, a sua história estava se acabando, sucumbindo. Ele tinha tudo e perdeu, desperdiçou. Ele sentiu então saudade da casa do Pai, sentiu o desejo de estar novamente na presença do Pai, mas o seu pensamento em um primeiro momento não era que ele fosse aceito. Ele não somente pensou consigo, puxa, eu desonrei o Pai, eu desejei o seu fim, desejei a sua morte, envergonhei-o, e agora não sou digno mais de estar na presença dele. O que me resta é voltar à presença, voltar à casa do Pai, mas não mais como filho, não mais como herdeiro, mas vou buscar um lugar pequeno, o lugar de um servo, o lugar de um criado, porque não mereço aquilo que desperdicei, aquilo que lancei fora. A sua lembrança fez-se recordar que os servos da casa do Pai eram melhor tratados do que ele em seu atual momento, em sua atual situação. Os servos tinham alimento, os servos eram bem tratados, e ele era filho e lançou isso fora deliberadamente por sua própria escolha e seu desejo. O filho então tem um desejo de voltar à casa do Pai, e algo é muito interessante, queridos, que o texto vem nos dizer. Quando o filho busca a presença do Pai, ele já tinha preparado consigo uma palavra: Pai, eu pequei contra o céu e pequei perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze como um de seus trabalhadores. Mas a narrativa vai nos dizer que ele levantou-se e foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado seu filho.
Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-lhe e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. O filho pensou: perdi tudo. Eu tinha um ministério, eu tinha uma casa, eu tinha uma família, lancei fora. Eu tinha um trabalho, eu tinha um emprego, eu era um levita, eu era um músico, desperdicei. Eu abria a boca, ministrava o Evangelho, falava do amor de Cristo e almas se rendiam na presença de Deus. Eu joguei fora. Eu orava durante a madrugada, clamava ao Senhor, buscava a sua presença, e Ele ouvia a minha voz, me visitava, eu sentia arder no meu peito, porque a presença dEle estava comigo, e eu desperdicei. Eu andava, falava com vidas, e elas eram tocadas. Eu orava e pessoas eram curadas. Eu fazia tantas coisas na presença do Pai, mas o mundo me apresentou algo que parecia ser bom, e me roubou a alegria de servir o Pai, de estar na casa do Pai, de andar com Ele, de estar junto dEle, de viver o seu propósito, de andar segundo o seu chamado, de viver o Evangelho. Ei! A cruz não está vazia em vão, as mãos não foram perfuradas sem um propósito, o amor dele não se extinguiu, esse amor ainda vivo está e perdura os dias atuais, ao ponto em que, se você se arrepender e lembrar que o Pai te amou de tal maneira que deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna, Ele está com os braços abertos. Ei, saia desse chiqueiro, saia dessa podridão, saia desse ambiente hostil, inapropriado para a sua história e a sua vida. Se posicione perante aquilo que Deus reservou para os seus dias. Você é eleito. O que Deus separou para a sua história, o mundo vai tentar roubar. Satanás vai te oferecer pratos, manjares, vai te oferecer uma noite em um motel, vai te oferecer um copo em cima de uma mesa de um bar, vai te oferecer uma substância em uma esquina para que você use e fique alucinado. Ele vai te proporcionar uma noite de uma festa. Mas e depois? Quando isso acabar? E depois quando o dia amanhecer? E depois quando você se lembrar que tem a sua casa, que tem a sua família? E depois quando você se recordar que está lançando fora a sua vida, a sua carreira? E depois? É isso que o inimigo vai dizer para você. Ele vai te trazer a lembrança, os seus erros, vai apontar os seus pecados, vai apontar ali o preço que você tem para pagar. Tudo aquilo que você lançou fora, Ele vai te colocar perante os seus olhos e dizer: você não é digno, você não merece, nem tenta mais recomeçar, porque Ele não vai te ouvir. Aonde você está, agora é onde você merece ficar. Então faça uso do ambiente, porque é isso que a sua história reserva. Mas querido, nessa noite, Deus me chama para te dizer e liberar algo sobre a sua vida. Algo que vai transformar a sua história tão somente se você der legalidade ao Espírito Santo de Deus. Algo que vai transformar os seus dias e reescrever a sua existência. Mas o Pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Ei, o Pai te chama. Você está voltando à presença dEle, pensando que tudo foi perdido, que tudo foi largado e esquecido. Mas o amor do Pai não se extinguiu pela sua vida, pela sua história. As consequências dos seus erros talvez te acompanhem em um
par dessa caminhada, mas a graça soberana e majestosa do Espírito Santo de Deus vai te suster, ela vai te envolver, ela vai te encher de uma tal forma que Deus vai te devolver as vestes. As vestes simbolizam que você não é qualquer, simbolizam que você tem um pai, simbolizam que você tem um cuidado. Ei, o anel é a restituição da aliança, te coloca em um patamar diferente, porque quem tem um anel não é um servo, quem tem um anel é um filho, é um escolhido que tem uma linhagem. O pai manda trazer sandália aos seus pés. Ei, os servos andavam descalços, mas os filhos andavam calçados, porque tinham ali a graça, porque tinham ali a herança, porque tinham ali as bênçãos. Então nessa noite, querido, eu não sei o que você fez, eu não sei aonde você errou, eu não sei de que forma você parou, mas eu quero te dizer que o amor do Pai te chama mais uma vez. Larga esse mundo, larga essa podridão, larga esse pecado, larga tudo isso que é mal e quer consumir a sua vida e a sua história, e venha para a presença do Pai. Espírito Santo de Deus. Aleluias, aleluias. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. É o amor que Cristo tem por nós, queridos. Ainda antes que o mundo fosse formado, o sacrifício de Cristo já estava presente por nos amar. Aleluia. Você tem perdão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluias. Santo Espírito de Deus. Quem comete pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. O único que não tem perdão é o inimigo, é Satanás, é o diabo. Eu e você somos perdoados através do sangue de Cristo. Por isso que todas as vezes ele vai tentar fazer com que você se lembre dos seus erros. Mas quando esse sentimento vier, essas ideias vierem na sua mente, clame ao nome de Jesus e faça com que esses pensamentos façam se lembrar que há um sangue que pagou todo o pecado. A nota, a cédula, a moeda que foi usada é o sangue de Cristo Jesus, que redime o homem de todos os pecados. Não são alguns, mas todos os pecados foram pagos através de Cristo Jesus. Aleluias. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 5 a 8, queridos. Uma vez mais eu quero te dizer, não importa o que façamos, não importa o que venhamos apresentar. Talvez você diga, poxa Tiago, mas eu não sou cristão, eu não ando na presença de Deus, eu não sigo o Evangelho, mas o meu testemunho, as boas obras que faço, são melhores do que muitos que estão dentro da igreja. Querido, embora isso seja até doloroso de ouvir, mas eu tenho que te dizer uma verdade: o que nos salva, nos redime de nossos pecados, é Cristo Jesus. Aleluia. Por melhores que sejam as suas obras, se você não tiver Cristo em seu coração, isso não te dá
o direito de salvação. Isso não traz restauração à sua história. Você pode alimentar os famintos, você pode ali levar ajuda aos necessitados, você pode fazer caridade, mas se você não aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não se arrepender de seus pecados, de seus maus caminhos, você não herdará o reino dos céus. E muito embora não somos merecedores, mas esse amor nos restaura a cada manhã. Esse amor nos envolve. Estar na igreja não significa que você está isento de pecados. Não significa que você é uma pessoa exímil, que não vai cometer mais erro algum. Mas significa que você é uma pessoa que está buscando se santificar. Santificação vem de separação. Separação é porque você busca a presença do Espírito Santo de Deus. E aquilo que te afasta dos seus desejos carnais é o Espírito Santo de Deus, que vai manifestar a sua graça e te chamar para os propósitos dele e não para os propósitos e vontade da carne. E Cristo, Ele veio nos envolver. Assim como foi feito na vida do filho pródigo, aquele que não merecia, aquele que não era mais digno perante o olhar de muitos, o filho pródigo retornou à presença do Pai, clamou por socorro e foi restaurado. Algo importante vem a nos ensinar esse texto, querido. Importante que o arrependimento é melhor do que o orgulho, queridos. A soberba não nos leva a caminho nenhum. Talvez você possa pensar: não, eu não posso admitir que errei, não posso confessar que falhei, porque senão muitos irão me julgar. Mas o seu orgulho pode te conduzir para um final tenebroso, queridos. Mas o arrependimento pode te fazer herdar a presença do eterno Deus. A humildade deve ser maior do que o orgulho. Ser servo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Cristo tinha todo o poder em suas mãos, mas ainda assim, mediante o seu propósito, mediante o seu chamado, Ele não usou tomar a totalidade de seu poder, para que não viesse a sofrer ali o martírio do Calvário. Somos livres para escolher, queridos. Assim como Adão e Eva escolheu, podiam desfrutar de todo o paraíso, mas ouviram a serpente e comeram do único alimento que não poderiam desfrutar. E quando fizeram isso, perderam a intimidade. Se envergonhavam quando chegavam à presença de Deus. Perderam a comunhão. Os israelitas vivenciaram a perda do adentrar momentaneamente na terra prometida, Canaã. Então, somente porque escolheram duvidar da promessa. O que levaria simplesmente alguns dias, levaram 40 anos em caminhada em meio ao deserto. Há um dizer que diz que, por Deus ser bom, Ele nos permite plantarmos o que quisermos, mas por Ele ser justo, nos obriga a colher tudo quanto nós plantamos. Por isso, saiba bem o que você semeia na vida, querido. Saiba bem as suas escolhas. Saiba bem escolher aquilo que você tem lançado nos seus dias. Pois não tem como semearmos ventos e não colhermos tempestades. E algo o Senhor vem a nos dizer ainda sobre, que é quanto ao filho mais velho nesse texto. O filho mais velho que não saiu da fazenda, que não pediu a sua parte na herança, permaneceu dentro da casa do pai, não desfrutava ainda de comunhão íntegra com o pai. Porque quando o filho estava no campo, o filho mais velho, ao se aproximar da fazenda, viu uma grande festa.
Ele procurou saber o que estava acontecendo com um dos serviçais de seu pai e soube que o filho mais novo havia retornado e uma grande festa estava sendo posta e preparada. Naquele momento, aquele filho se encheu de ira e não entendeu aquele tratamento, aquela recepção. Para o seu entendimento, ele não era mais digno, ele não merecia. Mas o pai tem um olhar diferente, querido. O pai olha com carinho e com compaixão. O filho mais velho julgava e queria a justiça dos homens, mas o pai traz a graça, o favor imerecido, que não é conquistado por obras, não é feito por realizações, mas vem através do amor e a presença de Deus. O filho mais velho estava na casa, estava no ambiente, mas não tinha comunhão e entendimento sobre aquilo que ele possuía. Ele questionou o seu pai: pai, eu estou há tantos anos e o Senhor nem mesmo um cordeiro, um cabrito nunca matou para que eu pudesse me alimentar. E esse mais novo, que pediu a sua parte na herança, desejou a sua morte, o seu fim, se afastou da sua presença, o Senhor faz uma grande recepção, uma grande festa. O pai então diz: ei filho, tudo que tenho é seu, tudo que está aqui te pertence. Alegre-se, pois o seu filho estava perdido e foi achado, estava morto e ressuscitou. Entenda isso, queridos. Nas nossas igrejas, em nossos dias, nós temos figuras como essas: o filho que se perde, que sai da presença, e o filho que permanece na casa, mas ainda assim não tem intimidade com o seu pai, não entende o que ele tem, não percebe aquilo que ele pode desfrutar, vive um ambiente de uma religiosidade, uma religião de homens, mas esquece que o centro é Cristo, que vivemos para Ele, que devemos ter um propósito, que o chamado pertence a Ele, que a obra é para honrar e glorificar o nome do Pai. Ei, o Senhor nos disse que se crescemos em seu nome, faríamos coisas tais como Ele fez e ainda maiores, e muitas das vezes vivemos uma vida pífia, evangélica, sem profundidade, mas sim com superficialidade. Deus te chama, querido, Deus te chama. Eu não sei em qual cenário você se enquadra, do filho mais novo, do filho mais velho. Ei, talvez você esteja são, bem, então ore por aqueles que necessitem e perseverem nesta caminhada. O Pai te chama, o Pai te convida, o Pai vem para te fortalecer nessa hora, o Pai vem para te envolver nesse instante. Ei, faça a sábia escolha de servir e perseverar até o fim. Não faça como este filho que desejou se apartar da presença do pai, por pensar que as suas escolhas eram melhores do que a que o seu pai fazia. O Pai sabe aquilo que quer para nós, o Pai sabe aquilo que nos espera, aquilo que nos reserva, e Ele nos garante, queridos, pois fiel é o que prometeu, e Ele vai cumprir tudo quanto Ele liberou sobre a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Creia nisso, queridos. O Senhor fala-nos nessa noite, o Senhor trata-nos nessa hora. Ei, e Ele vem para nos envolver, e Ele vem para nos transformar. Que essa presença, que esta graça, que este amor venha fluir em nossas vidas, venha nos envolver, venha nos transbordar, queridos, para que sejamos diferentes, não iguais a este mundo, não viver uma vida em comum como a este século. Ah, mas muitos vão a esta festa, mas você é diferente. Ah, mas muitos roubam dessa forma, mas você é filho, é diferente. Ah, mas muitos praticam isso, mas você é diferente. Há uma marca sobre a minha e a sua vida, queridos, que nos faz sermos diferentes. Essa marca chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o seu sangue vertido na cruz do Calvário, que nos purifica de todos os pecados, em nome de Jesus. Se coloque de pé nesse instante, queridos. Aleluias! Em nome de Jesus, Pai, te louvamos e bendizemos ao seu santo nome, Cristo.
A casa é sua, o ambiente é seu, as vidas aqui pertencem a Ti, Pai. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai, assim bem como Tu entendes a necessidade de cada um de nós. Eu não vejo o que o Senhor vê, eu não estou onde o Senhor está. Pai, o Senhor olha de forma diferente, copiosa, de uma forma amorosa e de uma forma que a graça, o favor imerecido nos envolve. Deus, aqui há filhos pródigos, assim como também possam haver, Pai, os filhos mais velhos. Ah, Pai, aqui há aqueles a quem se sintam imerecedores, Pai. Aqui há aqueles que pensem, Deus, que tudo se perdeu, que se acabou, não tem mais esperança, expectativa de um novo tempo para mim. Mas o Senhor nos chama, Pai. Esta palavra é liberada para que haja um novo tempo, para que haja uma transformação, para que haja uma restauração. Espírito Santo de Deus, venha prover em vidas nessa hora, Pai. Venha, Senhor, manifestar a sua graça nesse instante, Deus. Venha restaurar ministérios. Venha, Senhor, restaurar casamentos. Venha restaurar famílias. Venha, Senhor, restaurar vidas. Venha libertar de vícios. Venha libertar do pecado. Venha libertar do desejo, Senhor, por esses atos profanos, Senhor, e indignos. Pai, o lugar a qual o Senhor nos chamou não é para estarmos em chiqueiros, não é para estarmos nos alimentando dos alimentos dos porcos, em meio ao lamaçal. O Senhor nos chamou, Senhor, para nos assentarmos à mesa, para termos a capa, para termos um anel, para termos as sandálias. O Senhor nos chamou, Senhor, para sermos filhos e não servos. Ei, Espírito Santo de Deus, envolva vidas nessa hora, Senhor. Abraça nesse instante com o abraço do Pai que envolve o Filho. Resgata esta alma preciosa, Senhor. Chama, Senhor, esse ministério. Acende, Senhor, esse chamado. Ei, Pai, eu libero a Tua graça para que famílias sejam abençoadas, para que lares sejam restaurados, para que portas sejam abertas, para que empregos venham de encontro a vidas nessa hora. O telefone vai tocar em o nome de Jesus, ó Pai. Eu creio em Ti, Pai. Ei, Espírito Santo de Deus, o médico desenganou, Pai, mas o Senhor é Deus. A última palavra advém de Ti. O Senhor ressuscitava mortos, o Senhor dava vida, Senhor, àqueles que não tinham mais esperança. Ah, Espírito Santo de Deus, toca nesta hora, Pai. Ei, órgãos sejam regenerados agora na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu libero uma palavra divina dos céus, que a graça e a unção do Espírito Santo de Deus seja liberada para que haja cura, para que haja transformação, para que haja restauração. Ei, Pai, é para a honra e a glória do Seu nome, Pai. A Tua igreja clama, roga, busca, acredita e confia no Senhor, Deus. Não nos entregue a vergonha do opróbrio, Pai, mas manifesta a Sua graça, a Sua unção, o Seu Espírito, a virtude que há em Ti, Pai, seja derramado sobre nossas vidas, Deus. Levanta obreiros, levanta ministros, levanta músicos, levanta, Senhor, Senhor, líderes, levanta evangelistas, levanta, Senhor, a poder do Seu sangue, a poder do Seu nome, Pai. Ei, Espírito Santo, profetas sejam levantados, Pai. Ah, Deus, Espírito Santo, no me caso orienta lavanáceas, Espírito Santo, clamamos a Ti, Pai. Buscamos ao Seu santo nome, Senhor. Seja bem-vindo, ó Pai, em nome de Jesus, Deus. Glória. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem,
Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo medo desaparecer, trazendo sobre mim um amanhecer. Eu quero viver algo. Faz meu coração arder de novo, trazendo sobre medo desaparecer, trazendo sobre mim um amanhecer. Espírito desce como fogo.
A presença dele, irmãos, é gloriosa. Deus visitou a casa, tocou em vidas nessa noite. Pessoas vão de procurar esse altar e dizer aquilo que Deus proveu nessa noite. Ei! Não sou um astro, não sou alguém famoso, mas sou alguém que tem a graça do Espírito Santo de Deus. Não busco palanques, não busco holofotes, mas busco a graça do autor e consumador da minha fé. E Ele está aqui, Ele está nessa casa, está nesse ambiente. Visita vidas, visita lares, visita histórias. Namaste, Yandarama, Ei, o Espírito